E eu estou aqui com eles, Paulo Marinho, Vina. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Mercado da Arte. É sempre um prazer ter artistas como vocês, ainda mais amigos, né? Aqui, gente, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje, falando de Comum de Dois, esse show que está chegando agora, né? Essa produção de vocês. Muito obrigada, viu? Um prazer ter vocês hoje aqui. A gente agradece. Eu já tô de casa, né? Já vim umas já 3 sou de vezes. casa. Já vim pra tocar pra Paulo, primeira vez que vim pra falar, né? É legal. É, Obrigado pelo convite. A gente sempre tá aqui, né? Mas hoje para falar, falar de show, de produção. Vocês estão com esse show tocando, Vina acompanhando, né? No violão. Paulo Marinho não só cantando, mas interpretando. Mas hoje a gente está falando, né, da parte criativa, da construção desse espetáculo mesmo, que é o Comum de Dois. Como é que surgiu a ideia de construir esse espetáculo até de fato chegar ao que a gente vai poder assistir? Na verdade, abrir um parênteses antes, Vina não tá só me acompanhando no violão, não. Vina tá cantando e interpretando também no show. Se jogou aí novos mares, né, Vina? Exatamente. Eu acho que esse show, já tomando um pouco as palavras de Paulo, mas vem de uma ideia que Paulo já tinha, de um show que tratava dessas questões parecidas com o que a gente fez hoje, porque houve uma mudança também de conceito, né, Paulo? E nas primeiras apresentações, eu de fato estava como a pessoa que acompanhava, né? Eu estava compondo uma cena para um show que Paulo dominava ali a cena, né? E eu estava a serviço da música que acontecia ali e de tudo mais para além da música. E de uns tempos para cá, eu já vou trazer, acho que muito do meu processo criativo dentro de uma coisa que a gente faz juntos, que é de que acho que tocar, eu passei muito tempo perseguindo a técnica, né? Há esse desejo da velocidade, de saber todas as músicas e conseguir fazer as baixarias e tudo mais, e aquele violão que dá conta de tudo e que toma a cena para além do músico, né? E há um corpo ali para além do instrumento, há uma feitura. Certa feita, uma professora, Teresa Rocha, ela falou que o nosso corpo, ele na maioria das vezes é um ausente presente. A gente só lembra do corpo na maioria das vezes quando a gente adoece, né? E aí, pelo menos dentro do que eu penso do show e como eu me sinto no palco, é muito esse processo, é para além do instrumento, é uma consciência do corpo, às vezes os músicos, a gente se preocupa muito em como acompanhar, em ver os acordes e esquece um pouquinho do que as pessoas estão cantando. E aí é atentar a tudo isso, né? O instrumento que encontra a prosa poética, a técnica, o que vem para além dela, né? O que é possível comunicar, algo que é feito, eu repito coisas 1000 vezes, a gente repete as músicas muitas vezes para poder fazer, intencionar e traduzir aquilo em pensamento e como está para além dessa execução. Eu acho que esse é um grande processo, é a grande coisa. Tem até uma música que é referência do Sérgio Sampaio pra gente, chamada Maiúsculo, em que ele diz que como é maiúsculo o artista e a sua canção, relação entre Deus e o músculo que faz poderosa sua criação. E é isso, é um quê de obsessão, é um quê de sagrado. Eu acho que o Comum de Dois tem um quê de lá e cá. A gente trabalha com borrando fronteiras. Né? E ao borrar essas fronteiras, são muitas histórias e muitas perguntas. E corroborando com o que o Vina trouxe, e aproveitando para responder a sua pergunta com mais objetividade. Adoro a subjetividade. O Comum de Dois, ele nasceu de um desejo meu de falar sobre a minha não binariedade, na verdade, né? Há um ano e pouco atrás eu criei essa ideia de show, também pensando num show para teatro. Eu venho do teatro antes de ser um cantor, né? Eu venho do teatro e queria ter algum espetáculo, alguma coisa que me traduzisse nesse lugar onde eu pudesse unir as duas coisas. E aí veio desse lugar. O Vina me acompanhava na época, e aí a gente entendeu. O Vina é meu parceiro musical desde que eu comecei a carreira musical, assim. Sempre me acompanhou, a gente tem parcerias muito, muito interessantes. E eu percebi que Vina não estava ali só como um músico, ele estava como um agente atuante muito
valioso, né? E ele se juntou ao projeto e realmente, como ele falou, mudou um pouco do conceito, trouxe outros lugares dicotômicos para a gente discutir no palco, para além da não binariedade, que é incrível que a gente discuta, né? Mas trouxe para outros campos. A gente consegue, eu convido, muito obrigado, inclusive, por isso, conseguir colocar esse show em outros lugares, sobre outros olhares. Maravilha. A gente vai aproveitar para... A gente falou de subjetividade e objetividade, mas a gente vai ver agora um pouquinho do show e dos ensaios de Comum de Dois. No fundo, sempre sozinho, seguindo o meu caminho. Ai de mim que sou romântica, kiss me, baby, kiss me. Pena que você não me quis. Não me suicidei por triste. Ai de mim que sou assim. E você conferiu algumas imagens do show Comum de Dois. A gente está recebendo aqui Paulo Marinho e Vina falando dessa montagem, né, que traz esse diferencial agora com Vina não só ali, né, por trás do instrumento, mas como protagonista dentro desse espetáculo também. E para além da música, né, como é que funciona, não funciona, mas como estar lidando com a interpretação e com a música, né, e com o instrumento ali nesse comum de três, juntando o violão também, né? Vamos falar sobre comum de três, porque o violão também é parte atuante aí. Mas assim, eu venho do teatro, tenho uma certa formação nesse lugar também, mas unir com a música e com a poesia também, a gente declama alguns textos, né? Tem sido desafiador, né? Porque quando a gente tem um texto, né, um texto teatral, né, um roteiro, a gente tem alguns caminhos que são mais fáceis. Quando a gente coloca a música no meio, é um pouco mais difícil. Mas é um difícil tão gostoso, né? Eu acho que Vina pode falar um pouco mais também sobre essa questão da interpretação, como é que tem sido. Eu acho que muito a execução, ela não precisa ser, no caso de Paulo, da perfeita execução do cantar, e canta perfeitamente, canta afinado, rigor na execução, e da mesma forma, eu penso na música, também canto algumas vezes, não sou cantor, mas canto, né, no espetáculo. E aí, mas pensando naquela execução, rigor na execução, mas é como se deixasse de ser uma preocupação principalmente técnica, né? Como algo que tem que ser executado corretamente do começo ao fim. E essa é a preocupação quase que tétrica, né? Tétrica no sentido de uma coisa que se encaixa e que deve ser daquela forma, daquele molde. Quando na realidade existem outras coisas que operam, como criação de uma ambiência, uma sensação de presença, a forma como o silêncio entra na música, as formas de executar, quais são acho que as lembranças das canções, o que a gente pensa de cancioneiro popular para trazer para elas. Paulo escreveu um texto para a gente se apropriar, se utilizar na apresentação. A gente traz alguns poemas também, alguns consolidados, outros nem tanto, né? Porque tem um processo de pesquisa também, de encontro de referências, dizer, olha, não, isso aqui faz sentido para mim, mas nesse momento, tá? Até tem uma música agora que a gente colocou que Paulo ouvi e falou, não, essa daqui tem que entrar, né? Então é um show que conversa com a nossa contemporaneidade, assim, de experiência de vida mesmo, e de dualidade nesse contexto, de lidar com coerência e paradoxos, desejo de uma retidão, né? Fazer ou não fazer as coisas, ter que correr muito, desejar parar e não conseguir parar. Eu acho que é uma discussão para além de dualidades, que as coisas não são meramente duais, acho que é borrar a fronteira das coisas, mais do que isso, né? É uma ideia de borrosidade, assim,
que tá ali e ao invés de definir, melhorar as linhas, é esfumaçá-las. Assim. E isso a gente aplica também às técnicas que a gente utiliza, musicais, teatrais, poéticas. Então é isso, é um convite a subverter um pouco o que a gente entende de cada coisa, juntar tudo e ver o que é que dá. E vocês estão não só na execução, como na idealização, na produção e em todos os segmentos que envolvem esse espetáculo chegar ao público, né? Menina, nem me fale disso. E contando com muitos amigos. Porque quando a gente faz as coisas, a gente tem as nossas amizades no sentido de pessoas que são estruturantes pra gente fazer as coisas, né? Nada se faz sozinho, ainda que sejamos umas coisas que a gente faz conjuntamente. Não são só duas pessoas, tem muita gente nesse entorno, né? Que faz a coisa, sustenta o campo junto, né? Inclusive, o próximo show, do dia 11 de julho, né? A gente tá contando com o apoio incrível da Silvânia de Deus, uma grande amiga, né? Design de moda aqui de Fortaleza, maravilhosa, uma artista incrível, pessoa maravilhosa. Enfim, não vou ficar rasgando seda porque ela é incrível. Mas acho que é importante uma pauta, para além disso, do espaço que ela cede para do privilégio que é ter esse espaço cedido, é também, sabe, da pessoa dela e de que essa apresentação, de que o nosso fazer artístico conversa com dela, né? Para além de, como o Paulo falou, de ser uma pessoa que está envolvida com a moda, é muito a ideia dos vestíveis, né? Como traduzir a cultura daqui numa feitura artística que também se traduz na roupa. E aí é esse espaço que é dado ali, por essa pessoa, né? E a gente tá falando isso porque é o espaço que vai receber esse espetáculo, né? Que vai estar ali celebrando com você também, eu espero que você esteja lá. A gente está aqui conversando, fazendo também esse convite a quem está assistindo o nosso programa hoje, de ir conferir de perto o Comum de Dois, o Comum de Todos, quero todos lá em comunhão nesse espetáculo, mas esse espaço da Silvana recebe o espetáculo, né? Então é importante realmente o destaque aqui, acho totalmente válido. Isso, ela vai receber o espetáculo e vai assinar os figurinos também do espetáculo. Vai acontecer, como você falou, no Ateliê Silvânia de Deus, que agora também é a Casa Iracemá, que está abrigando outros artistas, né? Artistas plásticos, enfim. Lá na Rua dos Tabajaras, número 660, na Praia de Iracema, já fica o convite. A partir das 19 horas a gente espera vocês. Perfeito, gente. Muito obrigada por esse bate-papo maravilhoso. Falar um pouquinho da construção desse espetáculo que está chegando. E, como sempre, um prazer conversar com vocês, viu? Foi muito bom ter vocês hoje aqui. Prazer meu, eu adoro vir aqui. Muito obrigado. Maravilha. Então, reforçando o convite para você, dia 11 de julho, no próximo sábado, a partir das 19 horas. Vai ter um DJ também na abertura e no after pra gente curtir um pouquinho. Começando e terminando. Começando e terminando, tem muita coisa, além de Comum de Dois. Gente, beijo, viu? Foi um prazer. A gente que agradece.